Então, cada um vai ter sua recompensa. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco. Eu quero convidar você para abrir a nossa declaração de fé, que é a nossa confissão de fé, são as doutrinas oficiais das Assembleias de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus. Estamos estudando o capítulo 22. Capítulo 22, na seção número 2, que vamos ler agora, que é a página 186. A sessão é curta, eu vou ler, em seguida eu volto explicando como costumamos fazer na igreja no dia normal de culto. Muito bem. O tópico tem por título O Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento da igreja, receberemos as boas-vindas de Jesus. Nessa ocasião, será estabelecido o Tribunal de Cristo. Veja que agora a confissão de fé abre um parênteses para citar ipsiliter, isto é, literalmente, o texto das Escrituras Sagradas. E o texto diz o seguinte, olha aqui, ó. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, fecha aspas, e isso está em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Palavras do apóstolo Paulo, palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. Mas também tem outra citação bíblica reforçando esta doutrina sobre o tribunal de Cristo. E lemos o seguinte, abre aspas, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Fecha aspas, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Esse evento será realizado no céu e diz respeito à recompensa de nossas obras em favor da causa de Cristo na terra. O Senhor Jesus prometeu, aí vem as palavras de Jesus, abre aspas, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, fecha aspas. Isso está em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 12. Depois disso, os fiéis glorificados participarão das bodas do Cordeiro. Aí vem novamente as palavras do Novo Testamento, abre aspas, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, fecha aspas, Apocalipse capítulo 19 e o versículo 9. Trata-se do grande banquete que celebra a união de Cristo com a sua igreja, que é chamada de a esposa do Cordeiro, onde será culminado o plano da redenção no momento de gozo e de alegria. Aí tem um versículo bíblico que eu vou ler depois, tem uma nota número 10, e esse versículo está citado lá no final do capítulo, que é aquela passagem de Apocalipse 19, eu vou até ler já, pelo menos eu concluo o raciocínio, diz o seguinte, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Fecha aspas, Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 9. Então veja que são as palavras de Deus. Agora, vamos para a explicação. Então veja, a igreja foi levada da terra. O Senhor Jesus recepciona
a sua igreja, o seu povo, e aí vai galardoar. Galardão é recompensa. Galardão é um termo que não se usa muito no nosso dia a dia. A nossa nova Almeida atualizada nem usa mais esse termo galardão, que é uma linguagem dos crentes. Eu costumo dizer que é o idioma crentez, né? Quando a gente fala de galardão, os crentes sabem, entendem o significado dessa palavra. Mas se você fala lá fora, as pessoas geralmente não vão saber. Então, galardão é uma recompensa. É uma recompensa. E a salvação, ela não é fruto de recompensa. Isso aqui não é salvação, porque o tribunal de Cristo, veja, não é para decidir ou estabelecer quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. Não. Quem chegou ali já está salvo. Chegou ali porque foi arrebatado ou foi ressuscitado dentre os mortos e levado junto com a igreja pelo Senhor Jesus. Então, o tribunal de Cristo é para os salvos, é para os crentes, é para os remidos, aqueles que foram arrebatados e os que foram ressuscitados, estarão com o Senhor Jesus. Então, ali, cada um vai receber uma recompensa. Quem fez muito, vai receber muito. Quem fez pouco, recebe pouco. Quem não fez nada, também não vai receber nada. Mas está ressalvo isso aqui. Mas aqui está falando, veja que o apóstolo Paulo, ele usa 6 tipos de material, porque primeiro ele usa uma ilustração, compara a igreja como uma lavoura, fala que nós somos lavoura de Deus. E também compara a igreja com um edifício. E diz que ele lançou o fundamento, porque o fundamento, o alicerce da igreja é Jesus. Jesus é a pedra da esquina, aquela pedra responsável pelo sustento de todo edifício. Então a igreja ela é comparada a um edifício. E Paulo diz que uma vez que ele lançou o fundamento, que é Cristo, e ninguém pode pôr outro, ele diz aqui no versículo 11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Muito bem. Aí fala, ele diz, veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Então, tudo aquilo que nós fazemos na igreja, pela causa de Cristo, nós estamos colocando tijolinho ali, estamos construindo. Estamos construindo o edifício de Deus. E aí, convém analisar a obra, o material que estamos usando nesse edifício. Então, ele fala aqui de ouro, fala aqui de prata, pedras preciosas, está aqui no versículo 12. E se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. São 6 tipos. Ouro, prata, pedras preciosas. E depois fala de madeira, feno ou palha. Então, o que acontece? Aí Paulo diz que naquele dia, que dia ele está se referindo? É o dia lá que ele vai se encontrar. É o hino do triunfado do meu Deus, aquele hino que Irmão Clébio cantou e o Marcel e o Klein acompanharam com o violino. É o dia da vinda de Jesus, o dia que nós vamos estar com o Senhor Jesus. Ali ele vai galardoar, ele vai recompensar, vai dar recompensa a cada um. E aí a natureza desse material que nós usamos na construção desse edifício, ele vai aparecer. Aqui não dá para aparecer. Aqui não dá para saber se o crente trabalha por amor à obra, porque às vezes a pessoa é muito esforçada, é educada na igreja, mas é por outras razões. Às vezes não pede nenhum culto, mas é porque não quer ficar em casa, não está de bem com a esposa, aí usa os cultos como subterfúgio. Às vezes a pessoa trabalha porque quer ser visto pelas pessoas, pela igreja. Às vezes a pessoa
se dedica à obra porque quer um status ou quer se projetar. Não temos como saber. Nós somos limitados. Deus sabe. Deus conhece a intenção, Deus conhece o propósito, Deus conhece, sim. Então, e às vezes a pessoa trabalha com sinceridade, por amor à obra, e às vezes não é vista pela liderança da igreja, não é vista pelos irmãos, mas está ali orando. Às vezes a pessoa pregou um sermão bonito na igreja, e a igreja celebrou, e muitos pecadores vieram para a frente e receberam Jesus, mas muitas vezes isso é resultado daquela irmã que ficou a tarde inteira orando, ficou a semana toda orando a Deus, e jejuando, e se consagrando, irmãos e irmãs, pessoas idosas, pessoas que muitas vezes passam despercebido por nós, estão ali orando, intercedendo, e Jesus ouviu a oração dessas pessoas. Então a recompensa não é daquele pregador. Não, o pregador a igreja orou, a igreja intercedeu, os irmãos, então, e somente Deus, o sábio e justo juiz, sabe fazer justiça. Então, naquele dia, a obra vai passar pelo crisol, vai passar pela fornalha. Então, o ouro no crisol, olha, ele brilha mais ainda, a prata, as pedras preciosas, mas a madeira vira cinza, palha e feno, e é mais rápido ainda. Então, e devemos tomar muito cuidado para não chegar diante de Deus com palha, com feno, madeira, porque o nosso trabalho tem uma recompensa. O apóstolo Paulo escreveu isso, está lá, olha, desculpa, lá em Hebreu está escrito, o vosso trabalho tem uma recompensa. Então, Deus tem uma recompensa para cada um. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós temos a recompensa. E no tribunal de Cristo é para isso, não é para condenar. Não, porque quem está ali já é salvo. Porque quem não é salvo nem vai subir no arrebatamento da igreja, não vai chegar diante do tribunal de Cristo. Então, se chegou diante do tribunal de Cristo, olha, já está salvo. E agora aquele que aceitou Jesus na última hora. Isso ia acontecer comigo mais de uma vez, de chegar no hospital, na UTI, falando de Jesus, a pessoa ali agonizando e aceita Jesus, se arrepende, aí te ora, daí no outro dia chega a notícia que ele faleceu, que ele partiu. Então, isso aí é salvo, é igual aquela parábola que Jesus falou dos lavradores, do vinhateiro lá, que convidou, viu um grupo de pessoas na praça e eles não foram contratados, disse, olha, vocês, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão ociosos? Ele falou, não, é que ninguém nos contratou. Então, tá bom, vocês não querem trabalhar na minha vinha? Eu dou para vocês um dinheiro, ou seja, um denário, que é da moeda romana, um dinheiro, um denário, conforme a versão da Bíblia, era o equivalente a um dia de trabalho. Vocês vão trabalhar na minha vinha e eu pago a cada um de vocês um denário, um dinheiro. E eles foram. Aí, ao meio-dia, aquele senhor encontrou outro grupo. E vocês estão fazendo? Já é meio-dia e ninguém nos contratou. Vocês não querem trabalhar na minha vinha? Eu dou para vocês, a cada um de vocês, também um denário, um dinheiro. E eles foram. E no final do dia, antes de terminar o dia, ele encontrou ainda outro grupo. E ele fez a mesma proposta. Vocês não querem trabalhar no meu campo, na minha vinha? Eu pago para cada um de vocês um denário. Dou um dinheiro para cada um de vocês. Eles foram trabalhar. Aí, no final do dia, aquele senhor chamou todos os empregados para acerto de contas. Também aquele grupo, aqueles que chegaram logo cedo, receberam cada um dinheiro conforme foi combinado. Aquele grupo que chegou ao meio-dia, cada um deles também recebeu um denário, conforme foi combinado. E aquele grupo que chegou no finalzinho do dia, também recebeu um denário, um dinheiro. E os que vieram primeiro ficaram indignados com isso. Falaram, escuta, mas isso não é justo. Nós trabalhamos o dia inteiro e cada um de nós, nós ganhamos só um denário.
Agora, e esses que chegaram no final do dia, estão ganhando também a mesma coisa que nós? Quer dizer, na cabeça dele estava tudo errado. Mas aquele senhor, que é uma figura de Jesus, falou, escuta, mas vocês, parece mal para vocês eu ser bom? Porque o que eu paguei para vocês é justo ou injusto? Vocês não ganharam um salário justo? Então, o que vocês têm que eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu, que eu quero pagar para eles também o dinheiro. O que vocês têm com isso? Então, e esse denário dessa parábola diz respeito à salvação. É uma figura, é uma ilustração. Isso que está dizendo, aquele que serviu o Senhor Jesus a vida inteira, talvez até nasceu num lar cristão, foi instruído na escola dominical quando criança e cresceu na igreja. E a vida nunca se desviou, serviu a Deus com sinceridade, cooperou, trabalhou, prestou relevantes serviços, um guerreiro na obra de Deus, um trabalhador. E Jesus veio buscar a sua igreja e ele subiu, ou ressuscitou se ele morreu antes. Mas aquele do qual eu falei, que lá no hospital, moribundo, morreu no final do dia. Aquele malfeitor lá que foi crucificado ao lado de Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Jesus disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse é aquele que chegou no final do dia. Ganhou também um denário, ganhou a salvação. Eu costumo dizer que não existe salvação especial. Não existe salvação Gold, salvação Premium, salvação VIP, salvação Platinum. Não existe. A salvação é uma só. Jesus morreu por todos. Jesus pagou o mesmo preço para salvar qualquer pessoa de qualquer nível social, de qualquer estado social, não importa o preço, é o mesmo. A salvação é uma só. Então, aquele que trabalhou a vida inteira, começou a trabalhar logo de manhã cedo, e aquele que chegou no finalzinho do dia, o sol já estava se pondo, ganhou um denário também, ganhou uma salvação também. Então, ele vai estar naquele dia lá no tribunal de Cristo. Só que ele não vai ter recompensa, porque ele nem teve tempo para trabalhar pelo reino de Deus. Mas foi salvo, ele está ali também. Mas aquele que estava na igreja, que poderia fazer alguma coisa pela causa do Evangelho, não fez, que nunca foi dizimista, que nunca contribuiu para a obra do Evangelho, que nunca deu uma oferta missionária, que nunca deu um apoio aos missionários, que nunca se lembrou de orar pelos missionários que estão em outros países ganhando alma para Jesus, aqueles que, em vez de ajudar a igreja, atrapalhou, em vez de ajudar num clima como esse de pandemia do coronavírus, e em vez de estar orando, intercedendo, procurando ajudar, procurando ser útil, às vezes está até se queixando, às vezes está até falando do pastor, criticando a igreja, criticando o ministério, em vez de estar usando a sua energia para ajudar as pessoas, procurar saber se tem alguma pessoa idosa que está isolada, que precisa de um apoio, que precisa de alguém para fazer uma compra para ele no supermercado, de ir até a farmácia, sabe? Às vezes um vizinho que você conhece e sabe que ele não tem ninguém por ele, você pode ajudar, ou então telefonar, sabe? Olha, o senhor está bem, a senhora está bem, estamos orando por vocês, precisar de alguma coisa, nos ajude. Tudo isso é louvável diante de Deus, e Deus se agrada disso. Deus tem uma recompensa nesse sentido. Aqueles que procuram saber da necessidade dos irmãos na igreja, ainda que não seja um irmão, mas qualquer pessoa, não importa. Então, tudo isso está diante de Deus. Então, aí o que acontece? Quem faz isto realmente por compaixão, por ver a necessidade das pessoas e se comove, e vai ali faz uma cooperação dessa, um trabalho desse na igreja ou para as pessoas, então, essa obra chegou lá na fornalha, lá no Tribunal de Cristo, ela passa pelo fogo, aí o ouro brilha mais ainda. Aí tem recompensa. Mas aquele que fez, para parecer, aí tem uma linguagem figurada que fala
fulano é fogo de palha, né? Então, se é um fogo de palha, chega lá, vai desaparecer, tem nada. E vai ver todo mundo, ou os outros sendo coroados, sendo recompensados, recebendo galardão, recebendo recompensa, porque nós vamos estudar, nós vamos ver mais para frente, vamos estudar sobre a grande tribulação, vamos estudar sobre o milênio, o reinado de Cristo, a posição de cada membro da igreja no reino de Cristo. Tudo isso vai depender também daquilo que cada um tem feito pela causa do Evangelho aqui na Terra. Então, Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a salvação não é pelas obras, isso não é salvação, ele está falando sobre os salvos. Entendido? Não vamos misturar as coisas. A salvação é um ato da graça de Deus, é pela bondade de Deus. Ninguém merece a salvação, nós somos alvejados pela misericórdia de Deus. Salvação é pela graça, porque pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, isso é pela fé. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é pelas obras, não é porque nós merecemos, porque praticamos algo justo, não. Fazer o bem e praticar a justiça é dever de todas as pessoas, isso não é virtude, não. Isso não leva ninguém a Deus, não. Deus se agrada, é claro. Deus se agrada, Deus recompensa, Deus não deve nada a ninguém. Está escrito em Provérbios 19, 17, que quem ajuda o pobre empresta a Deus. Então, o que nós fazemos, os crentes em Jesus, nós os salvos, nós fazemos porque somos salvos. Isso é fruto da obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós praticamos as boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. Agora, quem não tem Jesus, quem ainda não conhece o plano de Deus para a salvação, e há pessoas bondosas, pessoas tementes a Deus. Eu falei domingo na escola dominical de pessoas religiosas que levantam de manhã para ir para reuniões nas suas igrejas, tem pessoas que nem sequer conhecem o Evangelho, mas têm aquele sentimento de piedade, de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo. Agora, nessa pandemia, a gente vê no país inteiro, no mundo inteiro, pessoas, sabe, movidas pela compaixão, procurando ajudar. E tu vê nas estradas, dono de restaurantes, que o restaurante fechou porque não tem cliente, mas está ajudando, preparando marmitex para os caminhoneiros, para que eles possam continuar a sua viagem na distribuição de mantimento. E às vezes não tem restaurante para comer, tudo fechado. Então, outras pessoas ajudando, cestas básicas, nas periferias das grandes cidades, muitas instituições e pessoas que contribuem. Tudo isso é louvável, Deus se agrada. E outra coisa, Deus recompensa cada um, porque um dia Deus vai usar alguém para retribuir. As pessoas terão retribuição. Deus é justo. Isso não é salvação. Salvação é pela graça de Deus, é pela fé em Jesus. Jesus, é pela obra expiatória que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Essa obra, é a fé em Jesus que nos dá a salvação, que nos torna dignos do reino do céu. Não nos torna dignos, nos faz membros da família de Deus. Nós não somos dignos de nada, não. Nós somos alvo da graça de Deus. Então, aí, quando Jesus fala, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras, está falando dos crentes que são salvos e que durante o período da sua peregrinação como forasteiro aqui na terra, dedicou seu talento, sua energia, sua força, seus bens, seu intelecto, tudo que tem, empregou
colocou à disposição do Reino de Deus para a obra de Deus, então essa pessoa tem a recompensa. Aquela pessoa que fez pouco também vai ter recompensa, mas é de acordo com aquilo que cada um fez, é proporcional à obra de cada um. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena nos esforçar. Isso aqui não é uma utopia, isso aqui não é uma especulação, isso aqui não é uma imaginação. Você viu que nós lemos aqui na palavra de Deus e fala que todos os crentes, todos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós lemos duas passagens, Romanos, capítulo 14 e versículo 10, porque vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, o mesmo apóstolo Paulo reforça, reitera essa promessa, essa palavra profética, porque havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tem feito pelo corpo, quer seja bem, quer seja mal. Mas esse mal aqui não é o pecado, não é a omissão. O mal aqui é a omissão, aquilo que você poderia ter feito e não fez, aquilo que você poderia ajudar e não ajudou, aquilo que você poderia contribuir para aumentar o número de salvos e você não fez. É nesse sentido. Então, aí sim, depois disso vem o quê? Aí vem a festa, ou a chamada bodas do Cordeiro. É o encontro, é a recepção. Nessa recepção, cada um vai ser galardoado, cada um vai ser condecorado, muito bem. Aí depois vem a festa. Aí sim, aí mesmo aquele que não fez nada vai também se alegrar, vai participar, vai estar no céu, lugar de gozo, de alegria, de perfeição. Então, para estarmos para sempre com o Senhor Jesus, aí é para todos os salvos, independentemente se ele recebeu o galardão ou não. Não recebeu o galardão, vai ficar de olho comprido, né? Porque viu que os outros ganharam, e ele vai lembrar, eu poderia também, tá? Poderia também ter feito alguma coisa, agora estaria sendo premiado também, estaria sendo coroado também. Eu desperdicei meu tempo, poderia fazer algo mais pela igreja, pela causa do Evangelho. Então, ele vai realmente ver que os outros foram premiados e ele não. Mas ele é membro da igreja de Cristo, membro do corpo de Cristo, é salvo, é lugar de felicidade. Um pastor falou uma vez, numa escola bíblica no Belém, isso há muitos anos, um pastor estava dando um estudo bíblico sobre isso, e ele falou que lá vai ter até pastor que vai chorar. Puxa vida, eu acho que até ele exagerou um pouco, né? Falar de lágrima no céu, mas isso foi uma expressão dele, né? Então, mas realmente, muita gente vai realmente lamentar porque não fez mais pela causa do Evangelho, poderia ter feito. Mas vai estar na festa também, as bodas do Cordeiro. Aí o que vai acontecer no final dessa festa, o que é uma boda? A boda é um casamento. É uma linguagem figurada. A igreja é comparada como a esposa de Cristo, como a noiva do Cordeiro. E assim como Israel na Bíblia, no Antigo Testamento, é comparado com uma esposa do Deus Yahvé de Israel. Então, essa figura usada pelos profetas também é usada no Novo Testamento, tanto pelo Senhor Jesus, como também pelos apóstolos. Então, a igreja é uma linguagem figurada. Nós cantamos no culto de terça-feira sobre a igreja de Jesus, apronta-te para ir, e ali fala que a igreja como a noiva do Cordeiro. Então, é uma linguagem figurada. Depois que a igreja receber, cada membro da igreja, a sua recompensa, e depois que a igreja participar do banquete com o Senhor Jesus, porque Jesus falou, está em Mateus capítulo 8, ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, promessa de Deus. Nós vamos sentar na mesa junto com os patriarcas e profetas e reis do Antigo Testamento, dos justos do Antigo Testamento. Então ele falou com Abraão, Isaac e Jacó. Então é uma grande festa, com todos os salvos reunidos naquele dia.
Não dá para imaginar o tamanho daquela mesa. Aquela mesa e Jesus vai servir. Quando ele serviu a ceia, quando ele instituiu a ceia, porque quinta-feira não essa agora, mas a outra, vai completar 1990 anos que o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então, Jesus disse, não beberei mais o fruto dessa vide até o dia em que eu beber de novo com vocês no reino de meu Pai. É naquele dia, Então, é uma mesa que não dá para ver o fim. Como vai ser isso, eu não sei. Eu sei que Jesus vai servir a mesa. Aí depois vai acontecer, aí ele vai voltar com a sua igreja em glória para estabelecer o reino milenar de Cristo. Mas isso nós só vamos estudar, se Jesus não vier, daqui a 15 dias, porque a semana que vem nós vamos estudar o tópico seguinte, que é a grande tribulação. A grande tribulação nós vamos precisar de duas terças-feiras. Então, não é ainda daqui a 15 dias que vamos estudar, só depois que nós vamos estudar a vinda de Cristo em glória. Muito bem, mas na semana que vem, se Deus quiser, vamos estudar sobre a grande tribulação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena ser fiel, vale a pena se esforçar. Finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 58, um versículo muito conhecido da igreja, mas é uma promessa de Deus, e com isso eu encerro e já passo para o pastor Eliseu Ferreira do Carmo. Quero lembrar que amanhã, quarta-feira, nós temos a oração dos pastores, estamos impedidos de sair de casa, e nós nos reunimos todas as terças-feiras, das 9h30 às 11h, em oração, e em seguida temos uma reflexão, uma meditação na palavra do Senhor. Como estamos impedidos de sair de casa, então nós oramos em casa mesmo, em vez da gente... Estamos impedidos. Em vez de a gente se deslocar daqui para a igreja, a gente ora aqui em casa mesmo. Muito bem, então eu quero dar esse aviso. E eu encerro com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e já passo para o pastor Eliseu Ferreira do Carmo. A palavra diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, e aqui eu acrescento, irmãs, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Com você, pastor Eliseu, pode dar sequência da continuidade.